Fala aí, povo de Deus! Deus abençoe a vida de cada um dos internautas que estão aí conectados com a gente. Nós estamos aqui agora no nosso podcast Roteando a Graça e nós temos hoje um convidado mega especial que é o Mano Mel. Fala comigo, meu povo, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui no Roteando a Graça, nesse podcast que está alcançando todo o povo carioca. E o Brasil todo, né, eu tenho certeza. E vai ser uma noite maravilhosa aí, nesse bate-papo com vocês. Então já vai ficando antenado aí, né, Chiquinho? Porque tem muita coisa boa. Tá eu e meu parceiro, que é o nosso mano Francisco. Diga aí, Francisco. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer poder estar aqui mais uma vez, batendo um papo com um amigo, irmão, né? E tenho certeza que Deus já providenciou aqui uma noite extremamente agradável, conversando sobre a palavra de Deus, né? E diversos outros assuntos aí. Tenho certeza que vai ser bênção. Então já vai curtindo, já vai aí tocando no sininho para as notificações que vão chegar aí no YouTube. E se inscreva no canal, claro que você não pode deixar de se inscrever, porque hoje a tampa da chaleira vai voar. Muita coisa boa. Chiquinho, já lança aquela primeira pergunta aí pro nosso Mano Mel, para deixar ele antenado aqui no Roteando a Graça. Vamos lá. Mano Mel é um cara extremamente conhecido, né? As pessoas conhecem, admiram, mas existem muitas outras pessoas que não conhecem o Mano Mel, sabe nem quem é. Como é que você se descreveria? Mano Mel, um cara cheio de sonho, servo. Uau! Que em busca sempre da palavra, de levar a Deus. Alegria sempre, procuro não pensar nas coisas ruins. Não gosto de ter obstáculo. Acredito que uma vez que você está no Pai, não tem. Então, se descreveria um cara feliz, autêntico, verdadeiro, casado, bem casado. Forte esse mistério. Eita! Muito bem casado, com uma esposa maravilhosa, minha companheira, minha parceira. E é isso, um cara feliz, morador do Catete, lá no Santa Amaro, filho da Dona Maria José dos Santos, Moacir Moura de Souza, né, o 7º de 9 irmãos. E é isso, cara cheio de sonho. 7 da perfeição, né? O 7 da perfeição. Então, da onde surgiu esse apelido aí, nosso Mano Mel? Cara, é engraçado porque lá em casa éramos 9 irmãos e nenhum tem apelido, só eu. Meu pai não aceitava apelido. Mas a minha irmã, Laurinha, que tomava conta da gente, ela começou que eu era muito arteiro, aí ela começou a me chamar de Melzinho quando ela queria me segurar, né? Ou para tomar banho, ou para ir pra escola, ou para até botar de castigo. Aí ficou Melzinho, aí o pessoal da rua começou a chamar de Mel. E aí um outro amigo meu, né, DJ Caslu, Lucas Prada, quando eu fui cantar, ele chega aí, meu Mano Mel, aí acrescentou o Mano, só era Mel. Aí já para adolescente, ele para jovem, foi incluso Mano, ficou Mano Mel. E aí ficou até hoje. Então, assim, a gente percebe nessa palavra muito íntima, né? A questão dá uma sensação de intimidade, né? A pessoa chamar assim, Mano Mel, né, Francisco? Já pensou? Francisco Mel? Então, assim, como que é a reação da sua esposa, assim, de ouvir alguém falar, de repente, da voz masculina, de repente não tem aquele balanço todo, né? Mas vamos lá, que chega uma varoa, uma pessoa assim distinta, que não tem aquela comunhão, mulher, claro, e chega, e aí, Mel? Cara, então assim, né, até o modo de a gente se conhecer foi bem legal. Eu era líder de jovem, então sempre tive bastante pessoas próximas ali. E minha esposa também conheci, né, na igreja, então ela já conhecia um pouco, né, da minha caminhada, falando com o jovem, com todo mundo. E, lógico, né, tem um pouquinho de ciúme, mas que agora tá bem tranquilo. Ela não surta não, até porque meu sobrinho chama de Mel. Se perguntar quem é Joel lá em casa, meu sobrinho sabe. Aí até minha sobrinha fala, tio Mel. Então ela... Bateu, ficou, né? Ela é de boa nesse ponto. E aí, Francisco? Eu de fato, quando eu vi o rapaz, qual o nome? Mel. Aí eu falei assim, meu Deus do céu.
cepa de um cara desse, nome de Mel, né? Falei pra ele, merece ganhar uma coça bem dada. E uma das coisas assim que a gente percebe nesse sentido, né, da palavra, a gente percebe uma aproximação muito grande de jovem, né? Você assim, tem uma atração assim que atrai o jovem muito forte. Então pode ser por essa questão, por bater e ficar, né, apelidado como Mano Mel, porque o jovem quer estar perto, quer, assim, a gente percebe, né, Chiquinho? A gente percebe, Francisco, que de fora a gente está tendo aquela visão, o Mel, se ele chegar triste na igreja, é fácil de perceber que não é o Mel ali que a gente conhece, porque o Mel sempre sorridente, brincalhão, aquele cara sempre extrovertido, né, brincando. Astral lá em cima sempre, Astral né? lá em Chega cima, falando com todo mundo. Então, assim, você já teve um dia que você passou assim uma imagem pro povo e o povo percebeu que não era o teu dia ali? Alguém chegou e te deu um toque, falou, te conheço, tal. Cara, assim, é bem interessante isso, né? Porque eu não sei disfarçar. Vai estar no meu rosto. Se eu tô feliz, você vai ver que eu tô feliz. Se eu tô triste, é muito explícito, sabe? Se eu não estiver bem num lugar, você vai falar assim, cara, o mano não tá legal. Porque eu não consigo, tipo, minha esposa já fala, muda o rosto, muda o rosto. Ela é a primeira a falar, muda o rosto, muda o rosto. Então ela percebe, né? Ela percebe. Ela é a primeira, minha esposa é a primeira. Ela do meu lado fala assim, e aí eu falo, não dá, não sei. Se eu tô chateado, já é visível. É muito visível isso, eu não consigo. E, Francisco, assim, sabe o que eu vejo no Mel? Essa questão que ele falou que é visível, né? A gente vê essa força que tu tem, que mesmo de repente a situação não pode estar favorável do jeito que você quer, e daqui a pouco a gente vê o Mel sorrindo. Assim, como é que é essa sensação aí, Francisco? Você já teve um momento assim, de estar passando uma peleja, mas você tem que estar mostrando o tempo todo que você está ali bem, e na verdade há um pano de fundo que não está bem, mas tem que mostrar para o público que está bem, para não perder essa postura do Mel, né, digamos assim. Isso é tenso demais, porque eu trabalho com eventos, né, cara? Então, os bastidores do evento, as pessoas não sabem, né? Depois a gente vai chegar lá, mas o Mel também faz evento, né? Então, só quem sabe o que está por trás da cortina, né? Sabe de fato o que está acontecendo. E às vezes você está ali, você tem que aparentar que está bem, mesmo não estando, mas tem que estar ali. Você é o cara que tem que aparentar. Então, como eu faço evento ao redor do Brasil também, isso aí tem que ter esse jogo de cintura. Apesar que é difícil às vezes, né? Mesmo apesar de ser transparente também. Eu sou bem transparente, mas... É porque vai mais longe, né, Francisco? Eu vou te falar aqui, cara, que é a questão da liderança, né? Um líder, ele não demonstra fraqueza, né? Você não tem como estar na frente de um trabalho e as pessoas que estão te olhando entender que deu ruim. Então, assim, exato. Isso puxa muito para a liderança, né? Isso é muito de estar como líder. Então, em meio ao vento, em meio à turbulência, você respira fundo, chama alguém, direciona, chama outro, direciona e se mantém, porque se você que está à frente desabar, todo mundo vai em barco junto. Então, não tem como. Né? Eu já ouvi, Mel, pessoas falar que quando a gente não está bem e tenta passar para as pessoas que a gente está bem, a gente está criando um certo tipo de uma maquiagem, de uma máscara. Não, mentira. Não tem nada a ver, né? Você é pastor, né, Elias? Então, assim, imagina você chegar num culto de sexta-feira, né, que a gente... Né, tem pastores que não trabalham, né? E tem pastores que trabalham, você tem sua família, você tem sua vida, né, particular para além do pastorado. E aí você chega num culto de sexta-feira, teu dia foi cansado, tu sobe no púlpito. Pai do Senhor. Não tem já como. matou já o culto. A minha dor, ela tem que servir de combustível para quem está embaixo. Então, quando você chega num púlpito, você já vai chegar e... A paz do Senhor, igreja, amém. Como é que vocês estão? Botar o povo lá em cima, né? Mais um dia, mais um encontro de toda a nossa sexta-feira. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Porque eu não vou falar de mim ali naquele momento. Eu não sei se você percebeu, Francisco, mas assim, o Mel não só passa aquela sensação de um pastor jovem, como também Mel passa assim uma sensação de ser um comentarista, algo assim do tipo. Você tem uma vocação assim para esse ramo, né, de ser comentarista. Você já percebeu, Francisco? Já percebeu que... Sim, o Mel é muito desenrolado aí, não? Desenrolado, cara, né?
entende de diversos assuntos aí, consegue desenrolar qualquer assunto com fluidez aí, né? Tem até um caso, né, que é bem engraçado. Né? Caso. Tem uma pessoa, né, que a gente conhece que não queria saber de crente, não... Foi desde aquela conversa que teve aquela vez aqui. Não foi? Com aquela pessoa. Aí a pessoa não queria saber de crente e tal, e o Mel sentou, cruzou a perna, faltou abraçar, beijar, conversou. Ganhou. Assim, aí eu fiquei assim, olhando, mano. Falei assim, caramba, mano, olha como é que são as coisas, mano. E essa pessoa ficou muito interessada ali conversando, né? Dialogou, foi. Um assunto assim que quase que o Mel arrumou um problema, né? Porque o Mel acho que deveria ter ido pra casa um pouco mais cedo. Aí o Mel ficou aqui conversando e não vai embora nunca, né? Tinha culto naquele dia, culto jovem, quando a esposa quase me pegou. Mas é porque eu falo que tem coisas, né, que vai além da gente, né, essa graça. E quando eu falo da igreja corpo em Cristo, se o próprio pai não bateu, quem somos nós bater? Porque cada um vai ter um ponto de vista. Você vai olhar para o mesmo lugar que eu vou olhar, mas você vai olhar com uma visão, Francisco com uma, eu com uma. E a tua que está certa, a minha que está certa, a tua que está certa. Não, então a gente tem que ouvir. Porque as pessoas têm mágoa, as pessoas se magoam, as pessoas se ferem. Né? O homem machuca, Cristo não. Então, quando você vai para uma pessoa que está ferida, você não pode ferir mais. Você ouve, você vai desabafar. Uau! Abre um sorriso. É isso, entendeu? né? Deixa ela falar. Aí no final você pergunta, tá, e o que Cristo fez contigo? Pô, nada. Então você está magoado com o homem? Ah, vai pro inferno de bobeira. Exatamente, olha aí. Ó, galera, vocês pegaram esse código aí, pegaram a senha, anotaram a placa, porque olha só, se você ficar triste com o homem, você perdeu aquilo que Deus pode proporcionar para sua vida, né? Por causa do homem, muitas pessoas perdem coisas grandes. Eu já vi pessoas falar assim, eu saí da igreja por causa de fulano. E fulano tá na igreja. E fulano tá lá. Então, assim, qual é o objetivo, você, né? Foi você, né? A gente que pulando pro céu porque pedir perdão. Porque eu sempre falo, na verdade, Mel, que o evangelho de Cristo é você perder sem se perder. Você perde, mas não se perde. Às vezes a gente... Você entendeu? A gente perde, mas não se perde. Porque em muitos casos a gente perde muitas coisas que às vezes a gente não queria perder. Mas a gente perde, mas não se perde dentro daquele contexto que o Senhor estabeleceu para nós, que é o plano da salvação. Ou seja... você perseverar, mesmo perdendo, mesmo alguma coisa saindo da sua vida, para você viver o sobrenatural e a promessa de Deus, que é o plano da salvação, né? Concorda? Cara, esse aqui é podcast para quase 3 horas de... E quando você fala do plano da salvação e fala da promessa, já me veio Abraão aqui como voado na cabeça, né? Bah! Sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E aí, também nesse mesmo plano, correndo, eu paro lá, eu vou lá para José, sabe? Tipo assim. E aí me vem na cabeça, né? Não reter. Como ele falou, às vezes a gente não perde, a gente passa. Eu não posso reter a benção. Se eu receber a benção, eu passo a benção, e essa benção vai ser outra benção para outra benção. E aí você entende o que é partir de uma grande nação. Porque todos aqueles que saíram de Abraão, eles não reteram. Eles passaram. Abraão, Isaac. Aí ainda que para Ismael, o nosso bom Deus também deu Ismael. Você vai brigar com seus irmãos pra caramba. Mas será uma grande nação. Passou a benção. E teve príncipe lá, né, Ismael. Aí Isaac era o filho da promessa. Isaac vai lá, ó, tua mulher vai engravidar e nela gera 2 nações. Não falou 2 filhos, 2 nações. Aí, meu irmão... reter ou passa? Passou. Ó, pegou essa. Entendeu? Retém ou passa? Passou. Aí passou. Aí, meu irmão, você vê que a parada é tão grande que quando chega José, tem uma responsabilidade ainda maior. Que não foi só segurar a bênção, mas foi abençoar uma nação que estava passando fome e através de José... Francisco disse aqui que o Mel é muito desenrolado, de fato, né? O homem é pregador, o homem é provedor de evento, né? Promotor de evento, é assim, Francisco, né?
Ele tem toda essa virtude. Mel, mas tem um ponto aqui, Francisco, eu não sei se você percebeu também, que essa proximidade de muitos jovens, acredito que muitos jovens chegaram até ti para contar situações assim, digo pessoal, entendeu? Assim, para desabafar. Porque nós estamos vivendo aqui, Francisco, não sei se você percebeu também essa questão, que tem muito jovem depressivo, ansioso, querendo se matar, tirar a vida, que deveria ser aqui nesse podcast. Isso é um assunto fundamental acerca da depressão, da ansiedade, e exatamente pela questão de perder o que não queria perder. Porque eu já percebi que pessoas, às vezes, deixam de viver sonhos grandes de Deus para ela, por causa de coisas que saíram da vida dela. Porque existe coisas que saem da vida da pessoa, não é nem para matar a pessoa, mas é para que outras portas se abram. Imagine se José não sonha. Então você que está em casa, volte a sonhar. Ei. Porque Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Eu lembro que eu tinha, Mel e Francisco, eu tinha um guarda-roupa lá em Realengo, quando a mãe de Lore, que é a pastora Glorinha, né, ela já saiu, se deslocou da nossa casa, da matriarca, e já foi morar com o Zé Roberto. Assim que ela saiu, o quarto que era dela ficou para mim. Porque em casa com muito irmão, nada se perde. Nada. Exatamente. Quem sabe pode voltar porque alguém já ocupou o lugar. Se voltar, dorme no chão. Perdeu a vez. Passa. Vai dormir no chão, passa. Retém ou passa. Então, eu ali acabei ganhando um guarda-roupa. Herdou, né? Herdei. Eu me lembro que quando ela saiu, não demorou muito, eu ganhei um guarda-roupa. E assim, eu fiquei muito apegado, aquela coisa ainda de jovenzinho, né? Eu fiquei apegado àquele guarda-roupa, tentando montar minhas roupas ali. E o quarto era pequeno, então uma vez eu tentei mudar ele de lugar, coloquei do lado esquerdo, eu achei que ficou bom, mas ele ficou um pouquinho torto. Aí eu fui trocar ele de lugar, quebrou. Ele ficou mais torto ainda. Aí da terceira ou pra quarta vez aí, ele desmontou. Eu lembro que eu joguei ele fora com muita dor no coração, porque antes de jogar fora, na verdade, o que aconteceu ali? Eu vi que, eu falei assim, tem um jeitinho aqui que eu posso dar, porque eu já vi pessoas fazer isso, dar um jeitinho. Eu peguei um pedaço de pano e substituí a porta, a primeira porta que caiu. De repente tem alguém nessa situação em casa que vai assistir, que está assistindo esse vídeo, e é uma situação constrangedora, porque eu falava assim, meus amigos da igreja não vão vir aqui em casa, porque eles vão ver essa porta substituída aí por um pedaço de pano e vão rir de mim. E aquilo ficava me corroendo por dentro. Daqui a pouco, quando desmoronou aquele guarda-roupa que caiu todo, eu joguei ele fora. Não demorou muito tempo, eu fui numa igreja lá em Realengo, e uma amiga minha falou assim, Elias, você não sabe da maior. Eu comprei um guarda-roupa novo para minha filha, e ele era o último de mostruário lá. Não deu no quarto da minha filha. Eu tentei colocar no meu, também não deu, e não tinha devolução. E eu falei com meu esposo assim, vamos abençoar o Elias com esse guarda-roupa. E naquele dia Deus falou assim comigo, quando você abre mão das coisas que te constrangem, eu trago um novo para sua vida. Aleluia, forte. Pegou essa senha? Então, existem coisas que vão ter que sair para outras coisas boas chegar. E muito jovem, meu, acredito que já chegou até você, que já contou um pouco da vida, assim, nesse sentido, né? Eu perdi, mas não queria perder, mas se perdeu. É mó barato, né, Elisa? Assim, porque como é que começa, né, a minha vida? Eu fui conselheiro tutelar, também trabalhei com jovem. Né, eu fazia festa antes de ser conselheiro tutelar. Fiz muito evento, né? No tempo que eu passei na Babilônia, fiz muito evento. Então, sempre com jovem. Depois trabalhei no conselho tutelar com jovem. Aí, no final do meu mandato de conselho tutelar, eu retorno para a igreja. Né? Quando isso? 2019. 2019. 2019, 16, 17, 19. 19. Final de 2019, eu volto para a igreja. Eu tinha um sonho de cantar na mocidade, porque eu saí muito jovem e não cantei na mocidade. E com 3 meses que eu estava na igreja, meu pastor presidente, forte abraço aí, pastor Charles, que está ouvindo, ele me vendo acompanhar os jovens para baixo para cima, porque acaba que na igreja, né, os irmãos mais velhos não saem muito. Sim, e aí eu comecei a acompanhar os jovens,
E aí ele me chama no canto, assim, na igreja, assim, ele falou, tu vai se batizar agora em agosto. Aí eu falei, não, você não tem que querer não, você vai se batizar em agosto. Aí eu falei, mas por quê? Ele, porque tu vai ser líder de mocidade. Antes do meio do ano, não era nem meio do ano, era tipo junho. E já tinha quanto tempo, assim, já você ter voltado pra... Meses. Tipo, 4 meses, 3 meses. Recente. Ele enxergou muito mais além do que você imaginava. Aí tu vê a questão de Deus, né? Muito assim. Eu queria cantar na mocidade. E Deus já tinha preparado uma liderança para a mocidade. Então, a gente está até conversando antes nos bastidores, é muito sobre quem você é em Cristo. Não o que você vai ser, né, denominado, o carro que você vai ser, mas quem você é no pouco, quem você é no muito. Então Deus escaneia. Então, assim, ele não queria meu sonho cantar na mocidade, o de Deus, um líder para a mocidade. E aí tu falou sobre a questão dos jovens. Tem uma parada de jovens que me marcou muito. Que os jovens queriam casar, né, os liderados queriam casar. Aí falou, qual é, meu líder? Depois a gente quer casar, não sei o que. Eu falei, então vamos fazer, né, uma oração toda sexta-feira para casamento. Aí... Uma oração para casamento. Eita. Vamos fazer oração para casamento, irmão. Todos os jovens casaram, só eu que não casava. Meu Deus. Eu falei, qual é, JC? O que tá acontecendo? Tá vendo acontecer com fulano, tu ciclano. casou e eu, JC. É porque tava vindo aí, na verdade, você é o mel, né? E tava vindo, era o pote de mel. Orei, jovens casaram e eles ficavam rindo, né? Qual é, meu líder? Vai casar quando? Eu falei, pô, você rebala toda a bênção. Você orou pra Deus abençoar os outros, Deus abençoa, faltou abençoar o outro. Aí casou todo mundo e a mocidade ficou vazia. Não, casou a pessoa e tal. Mas a gente ficou vazia, que eles acabaram ficando ajudando ali. Mas foi bem engraçado esse ponto. Nos demais pontos, Elias, que acontece muito hoje também na igreja, de modo geral, e a gente tem que ter assim, uma tranquilidade, né, em falar isso, para que as pessoas não peguem e disturpem ou desviem a fala. Com o passar do tempo, as pessoas ficaram com medo, né, de falar. Tem uma questão aí muito boa pra gente dialogar aqui. De falar da vida, né, ou para o líder, ou para o seu pastor, ou para quem for, não com medo da represália, mas porque com esse passar do tempo, muitos homens que eram homens realmente de Deus, passou a falar aquilo que recebia para outra pessoa. Exatamente então, isso. Aí aquela pessoa que sofreu uma decepção, ficou constrangida. Na verdade, ela está decepcionada, né? Teve ali um constrangimento, né? Teve uma frustração, na verdade, aquela pessoa frustrada, né, fica decepcionada e através da decepção gera uma depressão. Exatamente. Mas por quê? Porque eu não posso contar para quem lidera, porque eu descobri que quem lidera está falando... Passa as informações. Por dois motivos, né? Ou pratica a mesma coisa, ou ele vai jogar para frente o que você falou. Eu vou soltar uma aqui. Você pegou? Já mano? Aconteceu isso já comigo. Você pegou? Então, assim, na minha época, todos os jovens que vinham conversar, eu conversava, porque Perdão, já vou te liberar. O que acontece? O que mais perturba o jovem na juventude é a sexualidade, irmão. Assim, grande parte é porque ele não se entende. E aí, como não tem pessoas para conversar natural, porque assim, desculpa, mano, o sexo não é pecado. Não é? Nunca foi. Aí agora os pais falam, vamos matar esse rapaz, sexo não é pecado. Sexo não é pecado no casamento. Quando você casa, o sexo não é pecado. Agora o sexo fora do casamento se torna pecado porque é uma ação que você está fazendo fora daquilo que tem que ser feito. Então, quando as pessoas têm vergonha de falar sobre sexo com o jovem. Só que o jovem na escola, ele ouve sobre sexo. O jovem na escola, ele ouve aquela música lá dos amigos que canta lá, que falam palavras, coisas. E aí, quando você vem pra cá, você quer... Entendeu? O jovem, na idade de 15, 16 anos, ele acha que é fake e nunca vai ter uma namorada. Entendeu? Ele, às vezes, não tem um diálogo com o pai, nem com a mãe. E aí vai conversar com quem? Se não conversar com o líder, vai conversar com a outra pessoa que
que ele tem por liderança, que de repente não está preparado, e enche ele de coisas que não tem que encher. Pastores, os pastores que estão online, pastores que estão aí, já se inscreveu no canal, estão sempre procurando as notificações para ficar por dentro dos assuntos. Você viu o que acabou de ser dito aqui nessa mesa? Muitos jovens pastores não quer se abrir mais com a liderança por conta da liderança se expor, ou melhor, expor a situação dos jovens. Eu conheço um caso, Francisco, que um rapaz, eu não sei se eu já comentei isso contigo, que um rapaz ele caiu com uma jovem da igreja. Tá? Isso aqui é muito sério, tá? Muito sério. É um assunto para ser repudiado por muitas lideranças, por muitas pessoas, porque isso é muito sério e, além de sério, se tornou um assunto muito grave para a vida dessa pessoa até hoje. O que aconteceu? Esse jovem caiu com uma jovem, tá? Ele caiu com uma jovem e isso foi forçado, tá? Caso forçado, uma intimidade forçada. A jovem aproveitou a situação, se despiu na frente do jovem, partiu para cima e, né, a flor da pele, jovem, né, sabe como é que é, partiu para cima também. Em resumo, foram pro finalmente. Ele resolveu confessar pro pastor. Ele chegou pro pastor e falou assim: pastor, eu vim me abrir pro senhor, minha consciência está me denunciando e eu quero falar, eu caí com a fulana tal. Então, quando ele disse pro pastor, sabe o que o pastor falou para ele? Falou assim: o que você fez com ela? E ele, inocente, começou a contar as coisas. E no final ele virou assim pro pastor e o pastor virou assim para ele, pro jovem, e falou assim: rapaz, você não sabe da maior. Quem é doido para fazer isso com ela sou eu. Nossa. Para o próprio diabo mesmo. Rapaz, quando ele disse isso pro jovem, o jovem tinha saído do tráfico. O jovem revoltado olhou para a cara dele e falou assim: cara, eu não sabia que dentro da igreja era esse tipo de comportamento. A minha vontade é de te matar agora. Paga a minha passagem que eu quero voltar para casa, porque isso foi o acúmulo do absurdo que eu ouvi da sua boca. E eles ficaram ali ainda discutindo, e detalhe, para resumir esse assunto, que deveria ser muito discutido mais vezes, porque eu conheço muitos jovens que já chegou para mim e falou assim: eu não. Eu prefiro entrar pro meu quarto pedir perdão do que chegar para minha liderança e confessar. Então, esse é um ponto aí, perdão, Chiquinho. Não pode falar. Cara, assim, a gente não pode banalizar, né? Porque as pessoas também estão pegando esse ponto de não querer falar com o pastor, né? Falando que todos os pastores fazem a mesma coisa. Então, assim, gente, uns foram pastores. Nem todos os pastores que se diz pastores é pastor. Temos pastores sérios, temos lideranças sérias. Estamos trazendo aqui casos, que fique bem claro. Estamos trazendo aqui alguns casos. Sim, sim. Não estamos generalizando nem banalizando, para que esses mesmos jovens, né, não queiram pegar e falar assim: eu não confesso. Não, você não confessa porque você é um pecador safado. Que é um sem vergonha, não quer confessar. Que é um sem vergonha, desculpa, irmão. Porque a função é: pecou, chama seu pastor, confessa. Porque quando eu tomo parte de não confessar o pecado, e o pastor é o anjo responsável na terra para receber e falar com Deus, até para te cobrir e te direcionar ao caminho certo. Como é que você vai saber o que é certo ou errado se não tem quem te direcione? O pastor é essa pessoa responsável. A gente não pode pegar casos isolados claro. E fortalecer. Então, esse jovem, você que está escutando, preste muita atenção. Não só o jovem, né? Se está de pé, cuidado para não cair. Se caiu, não é o fim do mundo. Por que não é o fim do mundo? Porque você tem um pastor aí, eu tenho certeza que o teu pastor vai conversar contigo, o teu líder de jovem vai conversar contigo, vai trazer todo o aparato, a luz da Bíblia, vai te direcionar para que você não peque mais. Então, assim, aos líderes, vamos conversar mais sobre assuntos polêmicos, porque eles ouvem na escola. E não adianta você não querer falar sobre os assuntos. Você fala com os assuntos à luz da Bíblia. Bota uma irmã do lado, né, se for um líder casado, chama a sua esposa para acompanhar. Se não for um líder casado, chama uma irmã do ciclo de oração. Né, orem antes primeiro, pede a Deus direcionamento para poder falar, porque a juventude hoje também está muito para frente. Né? Mas
com Deus no barco, tu direciona. Então, assim, ó, não peguem para você, eu vou pedir perdão sozinho, tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Pode procurar seu pastor. Então, já é uma situação, é um tema muito polêmico, né? De fato, isso já aconteceu comigo, entendeu? Ao ponto de não ter confiança no seu pastor. Isso é triste, porque se por um lado tem muitos homens, de fato, que geram essa confiança, tem outros que não. Foi como você falou. Infelizmente, tem pessoas que não, mas tem muitos homens de Deus, muitos, e não são poucos. Né? E esses, eles têm feito diferença mesmo na vida dos irmãos, das pessoas ali. Então, eu na época, né, passei assim, por momentos difíceis, não só eu, mas na época a congregação também, porque você contava uma situação, se abria, esperando uma ajuda, esperando um apoio, e aquele seu pecado se tornava o tema da pregação seguinte. Expunha, só faltava botar assim uma faixa. Ser alvejado no culto, ser alvejado. Entendeu? Infelizmente, tem homens que são dignos de pena, né? Porque eles deveriam ser dignos de admiração, mas acabam sendo de pena porque eles não entenderam para que eles foram chamados. Por isso agem desse jeito. Porque exortar não é machucar, né? Sim. Entendeu? Exortar não é machucar. Mas uma coisa que eu li outro dia no livro... me esqueci o nome do livro agora. Mas diz o seguinte: pessoas frustradas, pessoas que não conquistaram nada na vida, dificilmente, quando ela pega um cargo, ela vai conseguir dar conta daquilo. Nunca liderou nada na vida, nunca fui líder de nada. Gente, desculpa, não estou aqui para espiar ninguém, mas ela acaba fazendo o quê? Ela acaba pegando aquela frustração e impondo. Acha que ser líder é ser dono do jovem. Não. O que eu vejo, assim, muitos erros, a gente vê muitos erros, assim, inclusive a gente também não estamos aqui se destacando da forma de santidade, de santão, de hipótese alguma, mas assim, eu vejo muitos erros na mente. Eu vejo que muitos jovens perdem batalha na mente. É uma guerra psicológica, na verdade. As informações vêm, o jovem tenta se defender e nessa questão de defesa acaba atacando de uma certa forma direta ou indireta a pessoa que está do outro lado, talvez com uma forma de ajuda, querendo ajudar, e ela, por se defender, achando que está se defendendo, ela dá um contra-ataque agressivo, né? Ninguém manda na minha vida, quem manda em mim sou eu, entendeu? E por essa questão de se fechar. Eu tô rindo aqui, né, que eu ia falar, né? Mas enfim, dois machucados não pode se ajudar, né? Duas pessoas estão machucadas. Uma pessoa sangrando não tem como limpar a outra, só vai sujar de sangue também. Eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que o nosso público, né, os nossos amigos, irmãos que estão nos ouvindo, eles também gozam da mesma curiosidade. Como aconteceu o Reacende? Como iniciou o Reacende? Cara, essa pergunta é maravilhosa, né? O nome já diz tudo, né? Reacende, é reacender algo que um dia esteve aceso. E eu trabalhava na Secretaria da Juventude, então eu trabalhava com muito jovem. Então estava sempre ali palestrando, né, nesse aglomerado de jovens, e os jovens perguntavam: o que você é? Você é pastor? Você é diácono? O que você é? Pelas palavras que acabava falando ali sobre a Bíblia. Eu trazia muita Bíblia como exemplo, como parâmetro de onde nós estávamos, para onde nós queremos ir. E aquilo ali começou a tocar no meu coração. Foi um período que eu estava afastado da casa do Senhor. E eu falei com a minha esposa, eu falei: pô, amor, na verdade ela me falou assim, numa das palestras que eu fui dar: se você tivesse feito o apelo, aquele jovem tinha voltado. Então tudo estava, a parede, as pedras estavam clamando, e eu estava com o coração um pouco endurecido, não tinha entendido. Foi quando eu falei: cara, vou fazer um culto em ação de graça. E aí surgiu o Reacende. A gente ficou buscando um nome, e eu falei: amor, Reacende. Eu senti saudade do altar. Fui líder de jovem, né, de 25 igrejas, e eu senti saudade de cultuar, de estar à frente. Muitos jovens vinham falar comigo: quando você vai voltar? Fulano se batizou lá no Boqueirão, quando você fez o culto. A outra minha amiga se batizou quando você fez o culto lá na Apoteose. Então os jovens vinham, né, adolescente ainda, e aquilo
vinha como uma flecha, sabe, no coração. E mexe porque quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe Viver, né? não sabe viver. Então, assim, foi 1 ano e pouquinho que eu fiquei fora da casa do Senhor e mexeu muito. Então, reacende, antes de reacender pessoas fora, Deus estava trabalhando comigo, sabe? Então, o reacende, ele me salvou. E quando ele começou? Ele começa, né, nessas palestras com os jovens, mas o seu culto inicial foi dia 5 de dezembro de 2024. Que benção. Eu falei para minha esposa estar ali no bastidores e eu fiz uma promessa para Deus. Tudo aquilo que eu fiz para o homem, eu vou fazer o dobro. Então, em 2024, a gente trabalhava com então o secretário da Juventude, né, um jovem chamado Silvano Oliveira, ele veio candidato. A gente trabalhou muito forte, muito forte. Então, quando foi em 2025, eu fiquei incansável em fazer reacende. Foi reacende todas as comunidades. Poderoso demais isso. Eu tive o prazer de estar presente em muitos ali, né? E tem um detalhe, né? Eu tenho certeza que o Reacende, ele foi um propósito, né, gerado no coração de Deus, né? Porque muitas vidas têm sido alcançadas, têm sido transformadas, né, pelo que Deus tem feito através do Reacende, né? Eu tive em vários ali que já aconteceu, né, no Santo Amaro, foi na Serra Coral também. Serra Coral, né? Foi algo assim poderoso demais. E é interessante porque a gente está falando sobre Reacende, né? Tem uma pessoa também, né, que é um amigo nosso, assim, do coração mesmo, um amigo de mais de 20 anos, né, que está presente aqui, né? E eu quero chamar ele para a mesa também, porque eu tenho certeza absoluta que num Reacende que teve aí, rapaz, faltaram bater nesse moço lá. Não, tô brincando, gente. Não chegou isso, não. Alan Diego, amigo, irmão, né, do coração. E eu tenho certeza que se a gente falar sobre Reacende, a gente é obrigado a puxar o Alan pra mesa também. É impossível falar sobre Reacende, né, e deixar ele do lado de fora. Se apresente, por favor, meu amigo. Tem muito. Mistério. Gente, a paz do Senhor para todos. Boa noite. Muito feliz de poder estar aqui nesse momento, né? Me chamo Alan Diego, sirvo a Deus ali na Assembleia do Ministério da Lapa, pastor presidente, pastor Charles, pastor da congregação onde eu congrego ali, pastor Jean. Muito feliz de estar aqui nesse momento, compartilhar desse momento aqui. E, poxa, o Reacende é uma bênção, né, cara? O Reacende, ele tem impactado muitas vidas, né? Muitos jovens têm sido impactados, renovados, fortalecidos, levantados, né? Sendo reacendidos pela chama, pelo fogo, pelo poder do Espírito de Deus, né? E um dos reacendes, né, ali no Cerro Corá, né, fui muito impactado por Deus, né? Eu confesso que eu vivi ali um momento de guerra, né, de batalha espiritual entre eu e o meu chamado, né? Entre eu e Deus, e por diversas vezes Deus, ele sempre falando comigo em diversos lugares diferentes, usando pessoas diferentes, né? Me chamando para mergulhar nesse propósito que ele tem na minha vida, que é o chamado da palavra, da pregação do evangelho, eu sempre resistindo, né? E uma dessas noites aí do Reacende ali no Cerro Corá, teve para onde correr. O Espírito de Deus ali falou comigo de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, né? Eu costumo dizer que o escolhido, ele não tem escolha, né? Aleluia. Deus, ele nos chamou. Se Deus chamou você, se Deus te separou para algo, não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir, né? Onde você vai, a presença de Deus, ela vai te alcançar de alguma forma e vai te trazer de volta para dentro do propósito dele, né? Foi assim na vida de Jonas e é assim na vida de todo homem, né? Escolhido por Deus, separado por Deus
para viver um propósito específico nas mãos de Cristo. Você estava vivendo uma crise naquele momento ali? O que tinha acontecido? Então, uma crise... Peraí, calma aí. É porque quem conhece o Alan Diego, né, conhece a trajetória dele. Sim. É um rapaz que prega desde quando... Muito jovem. Desde 14 anos de idade. Tem uma foto sua que circula na internet, aí novinho lá pregando lá. E em dado momento da sua trajetória, você desanimou, chateou, se entristeceu, teve conflito. Sim. Né? Sim, e exatamente como a gente estava falando sobre o Reacende, né? Fiz questão de trazer o Alan para a mesa, porque foi uma pessoa que foi alcançada, né? Você pode explicar o que aconteceu mais ou menos assim, por alto, assim, nesse período ali que você ficou meio... Então, nem barro, nem tijolo, e foi alcançado ali no Reacende. Um período em que eu, vamos dizer assim, estava em conflito, né, espiritual, batalha espiritual. Entendi. E eu estava lutando contra esse chamado, né, sobre a vontade de pregar, né, de anunciar a palavra de Deus, aquilo que Deus, né, desde os 14 anos de idade, eu sempre fiz, o chamado de Deus na minha vida. E eu estava lutando contra isso. Entendi. Né? Eu estava resistindo a essa voz que me chamava, que me impulsionava. Né? Isso me traz memória muito o profeta Elias, né? Porque o profeta Elias, depois, né, da vitória no Monte Carmelo, o fogo desce, né? A gente conhece a história. Depois de todo aquele acontecimento ali no Monte Carmelo, Jezabel se levanta contra Elias, né? A gente vê um profeta que acaba de viver uma experiência sobrenatural, né? De questão de resposta de Deus, de presença de Deus. E no momento seguinte, Elias ele foge e vai para dentro da caverna, né? Então acredito que o que eu estava vivenciando era um momento desse, um momento que eu fui para dentro da caverna, né, e não queria sair, né? Elias nesse momento ele pede a morte, né? Ele não quer continuar, mas a voz do Espírito de Deus, a voz de Deus foi buscar Elias onde ele estava. Né? Aleluia. Como é para você? Como é para você ouvir isso? Cara, eu conheço o Alan desde molequinho. E no período que eu estava muito longe da igreja, ele e meu sobrinho, o Jonatas, eles pregavam, né? E o Alan parecia muito com o Marcos Feliciano. Eles ficavam ouvindo. Usava suspensório. Eles ficavam ouvindo. Quem não? E aí, Varão, quando eu deparo com o Alan, né? A gente conversando, eu tinha voltado, né, na igreja e tal. E aquele Alan que pregava, ele estava meio xoxo, né? Assim, não é apagado porque não tem como apagar, mas ele estava assim meio, sabe? Meio cabisbaixo assim. Eu falei, cara, esse não é o Alan que eu conheço. E aí, cara, Deus me tocou de uma maneira que tudo que eu tava fazendo, eu falei, você tá maluco, irmão? Esse cara é brabo demais. Tudo que eu fazia, eu tava chamando ele. Cheguei para ele e falei, irmão, vamos embora, irmão, só tá doido, vamos embora. E aí nesse momento, né, que o Reacende começa a surgir, começa a perturbar ele, eu fiquei muito feliz, né, cara, porque ele e meu sobrinho eram um maior exemplo para mim, sabe, assim, porque ele é uma geração abaixo da minha, e meu sobrinho também, né, hoje está afastado, meu sobrinho, mas vai voltar em nome de Jesus, também o moleque é bom demais, o Jonatas. O moleque Eles foram forjados juntos, esses dois. E aí, meu irmão, poder somar com o Alan ali, sabe, mano, falar, cara, vambora. Eu falei, cara, é pra isso que o Reacende chegou. Sabe, foi assim, reacendido. Eu pude mexer, sei lá, eu pude de alguma forma mexer com o homem, mano. Tipo, fui lá catucar o homem. E o homem agora tá cheio, mano. Tá igual pastel de rodoviária. Pouca carne, muito óleo. Falei, qual é, Vasco?
que eu curto tudo que ele faz, né? Eu falei, qual é a base? O dia que você foi pregar aí, lembra de mim pra dar saudação. Na verdade, eu tenho certeza que hoje aqui nessa mesa aqui tá tudo se conectando de uma forma surreal, né? Porque nós tá falando aqui de Roteando a Graça, estamos falando do Reacende. Já que reacendeu tudo, a cabeleira do José chegou a balançar aqui. Tá, como dizem os pregadores de hoje, arrepiei aqui, E né? aqui, ó. Tá, arrepiei. Tá tudo conectado. Hoje tem esse jargão aí de pregador, arrepiei. Não só de pregador, como de cantor, né? Tá bem, mas assim, o que a gente percebe hoje é o seguinte, que tudo que as pessoas hoje contam, né? Não é todo, não é todos, na verdade, mas muitas pessoas comentam que a maior dificuldade de você manter, de ter, entendeu? Um evento como o Reacende, assim também como Roteando a Graça, e também a questão da chamada da pregação, por exemplo. Você hoje não especificou aqui, pregador Alan, o que se tratava da questão da crise que você passou, mas em muitos casos que já ouvimos é a questão financeira, entendeu? Que existem pastores que cobram, existem pastores que não cobram. Então, quem tem muita presença que não cobra é o que menos é abençoado e vem a frustração, chega em casa, às vezes sem nada, não tem não tem um lanche para levar para casa, porque só tem um aperto de mão e o abraço, e vem aquela indagação do pregador e também do provedor, que o provedor é o que leva o mantimento para dentro de casa. Então, não é uma questão de você cobrar, como a gente sempre tem batido nessa tecla de cobrar. É a questão da pessoa entender a chamada do companheiro. Por exemplo, no meu caso, diga assim, vou abrir um parênteses aqui para me especificar. No meu caso, os meus amigos próximos, eu mesmo arco com todas as despesas. Eu já falo. Pode vir que eu vou pagar o Uber, vou abençoar. E se tiver alguém me ouvindo aí, que eu nunca fiz isso, você pode me retratar aqui, porque não foi por questão de eu querer fazer. Não é hábito, não é costume. Tá, mas aí, meu pastor, perdão. Assim, né, e o Alan tá aqui também, pregador. Que quando você fala cobrar, né, você cobra para pregar. Mas abençoar e cobrar é a mesma coisa, não. Eu abençoo porque eu sou abençoado. Mas se eu cobrar é porque eu vendi algo. Então você está vendendo a pregação? Você está vendendo um produto, esse produto é a pregação? E se tudo que quem te deu foi Deus? Então, assim, é muito pesado sobre isso. Eu particularmente, eu tenho um receio, né? Eu tenho um embate com isso, né? Cara cobra para pregar. Pô, na verdade, assim, muitas pessoas... O altar virou casa de show, negócio. Virou negócios para muitos. Biblicamente falando, né? Porque quem eu também dá mais leva. Eu já fui itinerante, na verdade. Graças a Deus eu já tive minha experiência na estrada, de viagem e tudo mais. Não desmereço ninguém, tá? Não desmereço ninguém. Mas eu tive essa trajetória ministerial. E acredita aí que milhões de pessoas vão assistir esse vídeo e todos sabem, eu nunca cobrei. Eu já cheguei ao ponto de pregar, pastor Francisco. Ó, pastor Francisco. De pegar uma coxinha sem brincadeira. De tirar do meu bolso e comprar o salgado e arcar com a minha passagem. E vir na minha mente aquela indagação, Deus, por quê? Eu me entrego tanto e o tanto que eu me entrego, pouco se recebe. E ver pessoas, também não estou fazendo nenhuma julgação aqui, Deus me livre de qualquer acusação. E de ver pessoas que, nas entrelinhas, a gente vê que não faz o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, hoje nós temos, por exemplo, um marketing muito grande que é a internet. Entendeu? Que é um marketing muito grande. Nós temos hoje aqui a visualização ministerial. Por exemplo, um programa desse aqui, para ir ao ar, nós precisamos de manter com a despesa dos nossos trabalhadores que estão nos apoiando, estão nos auxiliando. Para fazer o Reacende numa comunidade, precisa também de um reforço. O som, pelo que eu vi, o projeto é muito grande, né? Enfim, hoje, para algumas pessoas pode ser pequeno, mas a gente acredita que é um projeto para milhões de pessoas, milhões de almas, vamos dizer assim. E a gente sabe que é um custo que tem, entendeu? É um custo que tem.
Então, hoje, uma das dificuldades que se tem para fazer eventos, para pregar, seria a questão financeira. Mas essa não é a questão temática para a gente colocar aqui em pauta. A questão é, qual é o seu valor para você fazer um tipo de evento desse? Para você ser um pregador. Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que você cobra? Vigia, mano. Quanto você cobra, Alan? Eu tenho um pensamento concernente a isso, né? Vamos lá. Já tive algumas experiências ruins, né? Na questão de você ir levar a mensagem, a palavra de Deus em alguma igreja, né? Eu sou super a favor. Eu acho que a igreja ela tem que abençoar o pregador. Sim, correto. Chamou, tirou de casa, tirou do seu lar, Tem que abençoar. tirou da sua família. Igreja de consciência. Tem que. Se Então, chama. assim, eu acho que não é uma questão de o pregador precisar estipular o preço. É a igreja ter a consciência de que se ela chamou você, ela tem que te abençoar. Se você vai com a sua família, você vai com a sua esposa, entendeu? Dependendo da hora que terminar o culto, que horas que você vai chegar em casa, você almoçou, entendeu? Exatamente. Você chegou bem, a localidade que você foi é perigosa. É aquele negócio, Como Alan. é que... Porque se for um pregador grande, chora. Exatamente. Então vamos lá. Só, Exatamente. ó, repara no que ele fala. Ele não fala em pagar. Ó, todo o tempo que ele tá falando assim, ó. Sim. Tu tô saindo da minha casa para levar uma palavra que eu recebi de graça. Então é uma responsabilidade da igreja. Não tenho como abençoar o Uber, mas tem um irmão aqui que tem um carro. O irmão vai te buscar aí, vai te trazer e vai te levar em casa. Amém, irmão. Por quê? Porque assim como o Alan, eu trabalho. Eu não sou um pregador. Se tiver que levar uma mensagem, eu vou levar uma mensagem. Eu trabalho. Então, assim, para fazer o Reacende, eu tenho colaboradores. Eu tenho pessoas que entendem o projeto que eu estou fazendo. Sim, inclusive tem as camisas também, né? Então, assim, as pessoas entendem o projeto que eu faço, me apoiam no projeto. Aí tem pessoas que vão louvar, tem pessoas que vão trazer uma mensagem. Então, o que a gente faz? Isso é A gente custo, né? arca com o Uber daquela pessoa. Porque, como ele falou, custo. eu estou tirando ela de casa. E quando não tem Uber, eu pego o meu carro, porque a Pai do Céu me abençoou muito bem com o meu trabalho. Muito obrigado, Deus é bom nesse ponto. E eu mando, peço meu cunhado, quando não é meu cunhado, peço meu primo para ir de carro, pegar aquela pessoa e levar aquela pessoa em casa de volta. Então, assim, ó, percebe que é algo muito diferente de qual é o seu valor ou quanto você cobra. Porque, mais uma vez, gente, não estou aqui para, tá fazendo sensacionalismo. Não. Estou falando mediante a resposta que ele deu sim. e mediante a minha vida. Muito sábio, sim. A resposta que ele falou foi: irmãos, tem pessoas que chamam a pessoa que mora na Zona Sul para ir pregar em Santa Cruz. Deu meia-noite em Santa Cruz, muitas vezes não tem ônibus para voltar, nem trem para voltar. Exatamente. Como é que esse irmão vai voltar? Nós temos que isso. reacender os pastores, vou pelo falar- amor de Deus, vou falar pastor. Você uma entendeu? uma experiência Então, assim, minha. então, minimamente, perdão, Alan, Não, continua. minimamente, esse irmão que está convidando você para ir lá ministrar, ele tem que falar o seguinte: irmão, fica tranquilo que tem um irmão que vai te buscar aí e depois vai te deixar em casa. E aqui tem uma benção aqui, irmão. Tem aqui uma comidinha aqui. Brasil. A gente tá, gente, vocês que estão ao vivo, vocês que vão entrar no podcast, que vai acessar o nosso canal, você que vai entrar também, se conectando com a rede do estúdio, que também vai ter alguns cortes, algumas participações nossas lá, tá bom? A gente vai deixar tudo aqui no final para você interagir, para você participar, para você seguir, para você comentar, ter a sua participação de uma forma direta. Mas uma observação aqui, nós não estamos falando de rato de tesouraria. Porque tem os ratinhos de tesouraria. Quem são os ratinhos de tesouraria? Eu vou aí se você me dá X. Se não tiver X, eu não vou. O rato de tesouraria é aquele que pergunta quantos membros tem, quantos seguidores tem, quantas pessoas deu like lá no YouTube do podcast Roteando a Graça, quantas pessoas seguem o Reacende, quantos seguidores Alan tem pra gente convidar para uma festividade. Não, nós estamos falando disso. Esses aí são os ratos profissionais de tirar dinheiro de pessoas honestas, trabalhadoras. Desculpe aqui até a expressão se eu estiver ofendendo alguém que estipula valores. Não estou falando disso. Não estou falando de ratinho de tesouraria que troca uma agenda
que troca uma agenda por valor, que troca um vínculo de amizade pelo uma nota, uma cédula, entendeu? Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que merecem, pessoas que pagam preço, que ora, que tem intimidade. E de repente alguém pode pensar, Francisco, assim, mas está me conhecendo, você não me conheceu como eu comecei, por isso que está me julgando. Seria bom se você continuasse a pessoa que do início da caminhada. Perdão, assim, eu converso muito com a minha esposa e você falou isso aí. Eu ouvi outro dia um debate que aí um pastor aí famoso aí, a gente não vai ficar falando nome dele aqui, até para não dar crédito para ele. É nada. Verdade, porque se eu pudesse falar nome. Mas ele virou e falou o seguinte: meu irmão, sabe quanto eu gastei num livro? Isso aqui no carro não, eu estudei. Então eu cobro mesmo porque eu estudei. Então assim, meu irmão, assim, eu fico, tá cobrando de quem, irmão? Você tá cobrando de igreja, irmão. Tá cobrando de fiéis que dá seu dízimo. Não é para manter, desculpa, os seus caprichos, não. Porque assim, vamos abençoar? Vamos abençoar. Agora manter capricho, tem pessoas aí, desculpa a expressão, irmão. Pessoas botando Rolex de 50 mil no bolso com oferta de igreja, irmão. Exatamente. Pessoas comprando. Pô, meu irmão, eu não gosto nem, assim, eu não gosto nem de entrar nessa. Agora, porém. Porque senão me dá até raiva aí, porque assim, irmão, de novo, eu não sou contra abençoar, irmão. Não, mas de fato. Você daí, meu irmão, querer ficar rico com altar, com dízimo de pessoas. Sabe, irmão, você falou de jovem. Você sabe quanto jovem, irmão, às vezes tem que vender de quentinha para poder chamar um pregador? É muita coisa. Aí, desculpa, beleza. Então tá bom. Você quer 20 mil. Você vai curar quantas pessoas? Quantos paralíticos vão andar? Aí vai falar, você é debochado. Não, você que é um miserável, pô. Não, me perdoa aqui, desculpa, irmão. Mas é isso. As pessoas querem pedir um montão de coisa. Aí imagina se o líder vai falar assim, então tá bom, eu vou te dar o que você está pedindo. Mas você vai curar quantos paralíticos? Interessante vai me fornecer o que diante disso aí, desse vai valor? Curar 10 paralíticos? Vai fazer assim. o mudo falar? Perdão, tá, pastor? Eu não gosto nem de... Não, aqui tá aberto para esse tipo de... Fico logo irado, esse é o diálogo. Eu fico logo irado, irmão. É o seguinte, só tem gente que compra porque tem quem venda. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Jesus pregou sobre isso. Né? Jesus disse que as virgens foram lá comprar. Se foram comprar porque tinha alguém vendendo. As duas classes que não entrou na porta, que não teve esse acesso, foi essas classes. A que compra e a quem vende. A gente tem um exemplo aí a gente tem uma passagem bíblica, não é nem exemplo, uma passagem bíblica. Jesus entra dentro do templo, derruba as mesas dos cambistas e fala: minha casa não é casa de negócio, é casa de oração. Peraí, eu acredito muito, eu já vivi isso, eu tô falando porque eu já vivi isso. Já cheguei à igreja, de eu falar assim: Senhor, não cobrei nada, mas tu sabe da minha necessidade, eu vou entregar tudo no altar. Entreguei e fui testado até o final. Tá? Porque eu fui para casa do pastor que me recebeu na cidade, o pastor me tratou bem e depois falou assim: vou te levar no ônibus na rodoviária, e dali na minha mente veio, acabou. A bênção só foi até ali. Me alimentou, me aplaudiu ali, aplaudiu a mensagem, gostou e acabou. E quando eu tava saindo, ele falou: pastor, minha esposa botou um mistério aí na Bíblia do Senhor. Entendeu? E a gente que é pregador, quem é cantor, tá doido pra ver um mistério, né? Quem é que não quer ver um mistério? Na dependência a gente quer ver um mistério, né? E quando eu olhei aquela continha ali, eu falei: papai, muito obrigado, porque tu sabe que eu não tinha nem pra voltar pra casa. Então, o que eu vejo? Antigamente, a gente aprendeu com os antecedentes da gente, que a gente pegava o quê? Orava pra chamar um pregador. A gente orava para chamar um cantor. As pessoas, os pastores, melhor, faziam uma oração. Senhor, envia um pregador certo. Era aquela conectividade espiritual. E quando o pregador vinha, a igreja não tinha, às vezes não tinha nada para dar para o pregador, mas alguém que estava no culto entendeu a senha, o código, e vai lá e semeia. Sensibilidade. A sensibilidade. Por quê? Porque a gente está trocando esse assunto aqui. Isso aqui já vai um recado direto também. Tá? Doa quem doer. Eu sei que eu tenho muitos amigos aí. Então, pelo amor de Deus, olha só. Se você tem uma intimidade, se você tem amigos, se você conhece o pastor que está te convidando, se você sabe da liturgia de culto, se você sabe da ética pastoral que o pastor da igreja tem, não precisa estipular valor.
E outra, se o valor de outra igreja que te convidar no mesmo dia que colide com a data do seu evento, pelo amor de Deus, não troca, não venda, não barganha, não negocia, porque vale muito mais uma aliança estabelecida do que uma aliança quebrada. Pastor Elias, assim, ó, de verdade, minha esposa está ali me olhando. É um assunto que eu não gosto, mano. Eu não gosto de falar. Porque vai ter um montão que fala assim, ó, eu não cobro, mas escolhe lugar para pregar. Exatamente. É o que eu não concordo. Eu não cobro, mas escolhe lugar para pregar. Qual a igreja? Quantos membros tem a tua igreja? Então, assim, eu vou deixar até o Alan falar aqui, que o Alan tá ali cheio para falar. Assim, mais uma vez, eu não sou ninguém, não estou aqui para julgar a sua vida, não sou Cristo para apontar na sua cara e dizer. Eu estou falando das coisas que eu não aceito e não gosto. Não quer dizer que eu não abençoo. O meu pastor, ele é mestre em falar assim, ó, nós temos que abençoar. Mas já fala a ele o que podemos abençoar. Exatamente. Por quê? Exatamente. Porque a gente entende que muitas das vezes, assim, cara, de verdade, às vezes aquele irmão que está vindo, ele está passando por uma necessidade. Só que também não tem como você também passar por uma necessidade maior do que a dele, querendo abençoar ele, honrar ele. Tapar o sol com a peneira. É isso. Então, assim, gente, mais uma vez, não sou eu que vou te julgar, você não deve nem saber quem eu sou, e continua assim, tá tudo bem. Não tô aqui para... não, porque a gente vai falar assim, o que ele acha que é? Não, irmão, de verdade, eu não sou nada, eu sou mais uma ovelha, eu sou mais um servo, sou um cara que, graças a Deus, a minha esposa fecha 10-10, mano. Eu falo, amor, vamos fazer aqui o reacende. Ela falta o quê? Eu falo, pô, tá faltando isso aqui. Ela, pô, a gente tem esse dinheiro na caixa, né, amor? Tem, então vamos fazer. Uou, a gente vai lá, tá mexe a mão e faz, né, irmão? Alan, assim, o pregador Alan, assim, de oferta. Qual foi o valor mais alto que você já recebeu de oferta de uma congregação? E vamos abrir aqui um parêntese para 2 pastores. O pastor que mais te abençoou, conhecido, e o pastor que mais te abençoou, não conhecido por você. Rapaz, eu não vou lembrar nomes, não. Mas já foi abençoado. Eu vou comprometer, mas eu não vou lembrar nomes, não. Tem um problema de memória. Mas eu queria contar aqui uma experiência, né, que eu tive. Fui pregar numa igreja longe, né? Saindo da igreja, na hora de vir embora, me deixaram no ponto de ônibus, 10 horas da noite. Não tinha mais ônibus pro centro do Rio para voltar. Tive que perguntar como eu iria fazer, senão eu ia dormir no ponto de ônibus. Perguntei pro rapaz que me deixou de carro, né? Ele estava de carro, poderia me deixar numa localização melhor. Não me deixou. Então, assim, tive que sair desse lugar aí para Santa Cruz, de Santa Cruz ir para Campo Grande. Fui chegar em casa 3 horas da manhã, né? Caramba. Então, descer no centro da cidade, né? Ir do centro da cidade até a Glória a pé. Só quem sabe, né? Entendeu? Então, assim... Caramba, do centro da cidade agora. Só quem sabe. Só que é 3 horas da manhã ainda, né? 3 horas da manhã. Madrugada. Na madrugada, correndo risco. Então, assim, são algumas experiências ruins, né? Que, de repente, se a igreja me deixa ou no centro, né? Ou se me leva mesmo em casa, entendeu? Já estaria mais cedo em casa, não correria nenhum risco. Exatamente. Então, tem algumas coisas assim que acontecem também, que quem está, né, no campo, quem está saindo para pregar, algumas coisas que a gente passa, que é covardia. É covardia. É covardia. Então, assim, você é um cara que prega muito, você vai lá, Deus te usa, abençoa a igreja, pessoas aceitam a Jesus, ou seja, Deus opera, Deus age, né? E na hora de você ir embora, o mínimo não é feito, entendeu? Tu já teve aqui num evento? Então, assim, já tive algumas experiências, né? Já tive algumas experiências, assim, nesse sentido, e que eu acho que a igreja, né, ela precisa ter essa questão de consciência. De consciência mesmo, de abençoar, Porque essa honra... Perdão. Entendeu? Porque essa honra que a gente está falando não é honra financeira. Não é, cara. Irmão. É isso que as pessoas não entendem. Não é a honra financeira. É o que eu falo. É a honra da comodidade. Eu estou tirando você da sua casa. Eu estou tirando você da sua família. Eu estou tirando... Então, assim, então, cara, o mínimo que eu tenho que fazer... é te deixar em casa. Mínimo.
É te deixar em casa. Um mínimo. Ó, nós temos aproximadamente 2 a 3 horas de culto. Cara, às vezes eu entendo. Entendeu? Quem prega 8 horas, e... quem prega 1 hora, né? É como se fosse 8 horas trabalhar de um trabalho pesado, um cargo pesado. Sai exausto. Entendeu? Né? Sai exausto, é cansativo, tudo mais. E as pessoas tapam os olhos para não enxergar a necessidade de um. Agora eu tô falando. Sim. Tô falando de um pregador, tô falando de um cantor que tem vida com Deus, que tá ali por amor à obra. A gente tem que ter essa sensibilidade, porque tem a questão da igreja que prefere investir no famoso. De repente eu tô falando isso aqui agora, alguém vai assistir o vídeo. Mas por que tá levando só famoso lá? Peraí. Não tô trazendo só famoso aqui. Alguém de repente pode se perguntar: ah, por que você tá querendo levar fulano, cicrano, beltrano para ganhar o quê? Para ganhar like. Não, a mente não é em ganhar like. A mente aqui, primeiro, é você ter uma audiência grande para trazer quem está embaixo, que tem essa capacidade para cima. Como se fosse uma ajuda, uma mão estendida. Você falou isso no começo, e o Alan acho que vai entender também. Eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, e aí ele falou o seguinte, né? Porque as pessoas também confundem muito. E aí, como eu falei, a gente não está aqui para julgar, não. A gente não está aqui para julgar, a gente não está para julgar pastor, nem para julgar pregador. Cada um sabe a cruz que carrega, irmão. Sim. Só que assim, tem muitas pessoas ingratas, irmão. Muita. Porque assim, ó, tem pastores aí que a tua igreja há muitos anos está ali, ó, labutando, suando, que abriu a porta para quando você não tinha nenhum nome, para quando você não tinha nenhum reconhecimento terreno, porque como ele falou, é like, a pessoa está buscando reconhecimento terreno. Tá aqui, ó, quer ver um exemplo maior? Rotina da Graça. Tem quantos anos Rotina da Graça? Tem dias. Tem 2 semanas. Você já teve aqui amigo maneiro que vieram aqui. Elias, vamos embora, te conheço de longa data. Aí tem pessoas que, supostamente com o nome, não querem vir. Supostamente. Porque acha que inclusive, deixa eu te interromper aqui, inclusive, nessa questão de igreja também acontece o alguém contrário, tá sentindo aí a falta, né, de um convidado que nós convidou. Eu falo ou deixa pra depois? Não, deixa pra depois. Deixa pra depois, né? Não cita nome, não é melhor citar nome. Dá vontade, sabe? Mas não vale a pena. Então, assim, tem pastores que abençoam o irmão quando não tinha um nome. Não é que não tinha um nome dado pela sua mãe, não, tá, irmão? Porque se você chegou na igreja lá, você tem um nome de batismo, né? Um nome que foi te dado no registro. Eu estou falando que não é reconhecido pelas pessoas, mas que o pastor viu. Porque é o que eu falo, pastores, tem muitos pastores de visão aí, pastores abençoados, que ele vê algo em você antes mesmo de você se ver. Aí o que ele faz? Vem aqui, filho, altar, te ensina, direciona. Aí a primeira coisa que aquele abençoado faz quando ele ganha é virar as costas. Nosso podcast aqui tem 2 semanas. Entendeu, irmão? Então assim... Tá debaixo de promessa, tá debaixo de promessa. E quando aquele pastor convida, pô, falando, vem aqui, dá um brado. Ou então, abençoa pelo menos aí o do músico. Nessa questão aí também acontece o contrário. Né? Tem que olhar minha agenda. Às vezes acontece o contrário também. Né? O pregador vai lá, cava poço, ajuda, né, na obra. Quando a obra cresce, esquece o pregador e chama só o outro. Acontece só o contrário também. Só o conhecido. Não, pô, chama agora o... Tem um pastor... Acontece o contrário. Quero já mandar um abraço para ele, pastor Juarez Ventura Melo, que foi meu pastor há muitos anos lá em Realengo. E ele tem muito para falar de mim, tem total liberdade para falar, assim também como eu tenho essas experiências ministeriais que eu aprendi com ele. E eu me lembro que uma reunião de ministério, tinha um obreiro, que eu não vou citar nome, ele sempre dava uma punição para quem pecava muito alta. Ele sempre... O pastor colocava, especificava a situação do tal obreiro e falava assim, sentencia aí, dá a sua opinião, como a gente deve tratar ele, quanto tempo de banco, tal. Tinha muito isso antigamente nas reuniões ministeriais. E aquele obreiro ali sempre falava assim, dá 10 anos para ele. Caramba. Rapaz, ele não dava de 1 ano, de 3 meses, não. Dependente, podia ser a situação que assim, nem era caso de ser exposto ali. Entendeu? Mas ele dava, era 10 anos, 6 anos, e ele era aquele cara radical ali naquela situação. E eu lembro uma frase que o pastor, Deus seja louvado pela tua vida, pastor Juarez, que o pastor sempre falava assim, ó,
antes de você julgar o irmão que está aqui na frente, lembre-se que um dia você pode estar aí, entendeu? Aqui no lugar dele e ele aí no seu lugar, nas condições que você está. E uma coisa que o pastor fez eu aprender esse tempo de caminhada, que ele sempre falava, me trata bem hoje, que você não sabe quem eu sou amanhã. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é você desprezar o começo da caminhada de alguém. Porque às vezes eu estou sentado aqui do lado de alguém que eu não conheço e desprezar essa pessoa e amanhã um sopro divino da exaltação chegar e levantar a pessoa. Aí que vem aquela questão. Ah, mas eu conheço. Tava comigo, né? Todo mundo vira amigo agora. Todo mundo. Exatamente. O cantor Cecílio teve aqui na inauguração do nosso podcast e ele falou uma coisa que me marcou. E já quero mandar um abraço para ele pela humildade. Né? Ele disse aqui, ele falou aqui, a minha alegria é ver alguém sendo abençoado, porque quando ele está sendo abençoado, eu estou sendo abençoado também. Então é raro encontrar esse tipo de pessoa. Existem pessoas, Mel, Alan, Francisco, que querem ver você bem, mas não melhor que ela. Verdade. Quando você dá um salto, que ela percebe que pelo andar, pelos passos, você vai sobressair a posição dela, ela quer te abafar. Tu falou uma palavra aí sobre a questão de não trate mal porque você não sabe quem essa pessoa pode ser amanhã, né? E na minha vida, todo o tempo da minha vida, eu sempre tratei todo mundo bem. Eu não sei se minha esposa estava no casamento lá, quando o rapaz falou, no chá de bebê, quando o rapaz falou assim, Mano Mel sempre passa, ele fala, qual é a fulana, não tem essa, eu passo onde for, eu falo com as pessoas. Se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu não puder ajudar, também não atrapalho. E uma certa via, eu estava no mundo ainda, e eu fazia evento, né? E tinha um grupo de meninos de uma comunidade, rival da minha. Mas esses meninos faziam um curso comigo. Nesse moleque, eu não sou envolvido com nada. E aí eles estavam na porta do evento, quando um gritou, qual é, Mano Mel? Chega aí. Aí qual é, cara, entrar no evento aí, cara, pá, não sei o quê. Só que os caras falaram que não dá, não sei o quê. Eu falei, calma aí, vou ali resolver ali. Aí fui lá, a entrada era tipo R$15, eu consegui fazer por 5, porque já era 2 e pouca da manhã. Aí entrou aqueles 10, 12 moleque. Passou um tempo, eu estava numa determinada comunidade, e era uma comunidade rival à minha, só como eu falei, né, cara, eu não posso pagar pelo erro que eu não cometi. Eu não sou envolvido com nada, então, por que me impede de ir na casa dos meus amigos, entrar, de sair? Isso é muito ruim. Como é que vai me jogar um jugo que não é meu? Irmão, cada um que... se você se é contra o outro, é você que é contra o outro. Você não pode botar, enfim. Quando eu cheguei naquele lugar, que o cara falou meu nome, o rapaz falou assim, não. Tá tranquilo, esse cara é gente boa. Eu falei, Jesus Cristo, vai dar ruim. Aí o cara falou, tu não lembra de mim não, né? Quando ele falou, não lembra de mim não, eu falei, tá me confundindo com alguém, Jesus. Ele falou assim, cara, quando ninguém pôde ajudar a gente, foi o único que pôde ajudar a gente, foi você. Tu saiu de lá, pode ficar tranquilo aí, irmão. A gente sabe que tá tudo bem. Então, assim, eu não faço bem esperando o bem de alguém. Eu faço bem porque eu sou bom. É como se diz, né? Faz o bem sem olhar quem. Você entendeu? Tipo assim, eu não vou ser gentil porque eles querem que eu seja gentil. Eu sou gentil porque eu sou gentil. Entendeu? Você não. Então, assim, vai muito além da gente. Muito. Porque senão, assim, é o que eu falo. Eu não ajudei o Alan, ou o Alan me ajudou, porque não, meu irmão. Eu não ajudei o Alan, eu só falei pra ele quem ele era. Eu falei, irmão, tu é do altar, irmão. Sim. Entendeu? Eu não ajudei ele. Ele que sempre me ajudou. Entendeu, irmão? O maior orgulho daquele moleque pregando, vendendo CD, famosão. Então eu só queria Exatamente. Aí tem, como eu já disse aqui no começo. A maletinha dele, no começo do podcast, quando a gente iniciou, eu falei sobre isso, né? Dessa questão que muitas pessoas falaram, já era pra tu ser famoso. Falei, cara, eu nunca me preocupei com a fama. Eu já tive a oportunidade de estar com várias pessoas da fama hoje, de estar do meu lado, de eu ter a oportunidade de pegar aquele gancho, de entrar na sombra, surfar na onda e ir, entendeu? Inclusive, teve um pastor que uma vez ele falou assim, cara, eu ouvi uma mensagem tua que eu nunca mais esqueci, que Deus te deu,
E se tu pregar lá no Gideão, tu vira. Eu pago quanto for necessário pra te levar. Eu falei, cara, não é a minha vibe. Entendeu? A minha vibe hoje é eu fazer o que eu estou fazendo. Eu me sinto hoje qualificado para entender isso. Que não é sobre eu ir. É sobre eu ser a ponte para alguém chegar. Então eu espero que Deus, a partir desse momento, dessa comunhão plena aqui, as oportunidades que chegar até a mim, que seja a ponte para quem está vindo, quem está chegando. Né? Então, assim, é um assunto que tem que ser tratado com muita delicadeza, porque tem muito novinho na fé que precisa ainda de leite. E se a gente falar desses mocotó pesado assim, já fica mimado, aí já quer desviar, fazer pirracinha. Aí fica complicado, né? Mas como a gente já tá numa reta final aqui, o assunto tá ficando cada vez melhor. Eu quero deixar esse espaço para vocês fazerem a consideração de vocês. Eu quero também já antemão dizer que foi uma noite brilhante estar com vocês aqui. Vocês são bênção demais. Que esse reacende tome conta do Brasil inteiro e acende a vida de pessoas que estão na Cracolândia, assim que é o trabalho, pessoas que estão dormindo na praça, que esse é o trabalho, né? Inclusive a Amanda de Campos cantava um hino que ela dizia: falar de mim é fácil, quero ver você ser eu, né? Ela falava assim: falar de mim é fácil, quero ver você ser eu, né? Isso é algo que ela cantava. E ela falava a respeito de dar comida para mendigo, morador e tudo mais. Porque tem pessoas que não veem esse tipo de trabalho. E os pastores que estão ouvindo esse podcast, que vão ouvir, que vai chegar até o seu ouvido, esse tipo de trabalho deveria ser valorizado, que é um trabalho da rua, não desprezando o trabalho interno. Porque eu vejo também, Mel, assim, não contrariando a minha fala, que tem muita gente que quer ganhar fora, mas está perdendo dentro. Tem muita gente que quer pregar fora, mas dentro da casa está doente. Mas eu vejo a necessidade dos que vão, né? Também, porque não tem um suporte. Você falou hoje que o Reacende tem um grupo, tá ajudando. Mas tem outros eventos por aí que não tem esse suporte, né? Tem pessoas que estão correndo atrás, como você tem a camisa. Eu acho muito bacana isso. Os pregadores deveriam fazer isso, comprar... igual antigamente, comprar Vender biscoito, CD. Vender CD, DVD, tudo mais. Tem que buscar recursos, né, cara? Tem que Exatamente, pensar em alguma coisa, exatamente. Tem que ter criatividade, né? Cara, a primeira coisa, assim, para finalizar aqui, deixar ela não falar. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no Rotina da Graça. Para mim foi uma satisfação imensa. O Reacende é um projeto, né, que toda a verba das camisas que a gente vende é para a continuidade do evento. A gente não pega nada para a gente, pelo contrário, a gente ainda tira do nosso bolso. É sobre os parceiros, né? Então, assim, são parceiros que Deus envia no meio do caminho. Inclusive, agora, dia 27 de junho, vamos estar lá no Tabajara com Reacende, tarde do tratamento. Vai ser uma tarde maravilhosa. Tarde do tratamento. Forte. Não, Alô, peraí, Tabajara, peraí, Zona calma aí. Sul, né? Zona Sul do Rio de Janeiro. Calma aí. A Já chamada, teve mini a chamada. vigília. Já teve vigília. Já teve acampamento, retiro, né? Que eu fui, foi muito 12 bom, por horas com sinal. Deus também. 12 horas com Deus e agora é tarde do tratamento. Então já é o quinta Forte demais. edição, né? Cara, É forte demais esse Reacende. negócio. Muita edição. tem mais. Teve monte também agora. Teve seis. Monte a gente tá fazendo Teve direto, seis, né? campeonato Ou seja, monte. reacendeu e não apaga nunca mais. Levítico 6,13. Tem a camisa aí, gente. Se quiser ser um colaborador desse projeto. E é um compra- valor simbólico, né? Essa camisa, né, Uma cara? camisa Pelo- boa. Trouxe a camisa não, tá lá. Então, assim, gente, obrigado ao pessoal que vai ver. Mais uma vez, nada contra, porque, mano, antes de julgar o teu irmão, te largueiro dos seus olhos, então você vai se ver com o JC, com o Papai do Céu, você e ele. Entendeu? Deixar um abraço aqui rapidinho. Abraço pra minha mãe, Dona Maria José, um abraço pra minha esposa, um abraço lá pro meu pastor presidente Charles de Oliveira Brito, Assembleia de Deus da Lapa. Meu pai também, amor. Meus irmãos, vocês, minha sogra também, gente, minha sogra, ela maior Ah, dificuldade. Missionária agora é minha sogra, meu sogro lá, Zé hora Roberto. Minha irmã e minha pastora, hein? Esse é o tio, gente. Tô aqui pra defender. Tio da minha esposa, minha família toda. Ó, vou falar pra você, ó. Ele também é criado na igreja, tem muito temor por Deus. Se vocês puderem trazer, cara, o Dialogando com o João, moleque bom, moleque aí
Deus vai chamar ele no tempo certo. Vocês vão ganhar muito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. 27 de junho, lá no Tabajara, aguardo vocês. Vai ser um prazer, quiser lá, né, cobrir lá o Rotina da Graça. Vai ser benção lá. Top. Entendeu? Vai ser maravilhoso. Vamos estar chegando junto. Isso aí, vamos estreitar essa aliança aí, né, Francisco? Pô, dia 27 de junho, eu queria poder estar, mas eu tô grampeado. Caramba. Tá completando 1 ano de casado, né, meu irmão? Aí a Tá, glória. patroa já falou assim, ó, libera todo dia. Reacendeu tudo, meu amigo. Reacendeu tudo. Meu, ela falou, libera tudo, essa data é minha. Eu falei, não, nossa, calma, não. Reacende tudo. E aí, Alan, solta a voz e deixa suas considerações. Meus amigos, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz, né, de bater esse papo, trocar essa ideia. Só agradecer mesmo. Deus continue abençoando vocês aí poderosamente. Tamo junto. Alan, um pregador preferido. Manda um beijo pra Jaqueline, mano. A gente vai estar lá. Manda um beijo pra Jaqueline. Beijo pra minha esposa, Jaqueline, isso aí, minha mãe. isso aí. Cátia, né? Jaqueline é benção. Um abraço, Jaque. Abraço, Jaqueline. Dona Cátia, manda pra Dona Cátia. É bom que a Cátia vai pra duas, né? Recebe Cátia sogra, Cátia mãe. Ó. É só 2K. Alan, um pregador que você tem aqui aquela estima assim. Mano Mel, pô. Poxa, mano. Pregador, né? Marcos Feliciano, né? Marco Feliciano. Desde os 14 anos. Marcou uma geração, né, cara? Não tem... E aí, Marcou. Mel, um evento assim que você tá se espelhando pra pegar essa engrenagem ou é só ver essa patente mesmo de Deus aí pra tua vida? Cara, não pra pegar a engrenagem, mas uma coisa que eu quero, eu vou fazer em nome de Jesus. São 7 dias com Deus, maior que o Rock in Rio. Eu creio. Vamos parar o Maracanã, hein? Com a cobertura do Estúdio Fai. Vai virar, hein? Ó, E Deus vai enviar mantenedores. Forte. já que estamos falando da proporção muito grande, nós não podemos deixar de falar do nosso estúdio aqui, estúdio, né? Estúdio Top. Fai. Você sabe que aqui é um ambiente de alta qualidade, como vocês estão vendo. Tem todos os equipamentos necessários para cobrir qualquer tipo de evento dentro e fora do Brasil, com a maior segurança, tranquilidade e também profissionalismo. Então, se vocês um dia conhecer alguém aí para frente nessa caminhada, trajetória, que também tem essa meta de fazer um projeto grande, assim como esse, que saiu uma visão, eu gosto de me envolver com pessoas que têm essa visão ampla, assim, visão assim de um novo horizonte. Então, vocês já têm uma estrutura aqui gigantesca para vocês se escorar, para vocês chegar junto, conhecer mais. Se vocês tiverem um amigo cantor, tiver um amigo pregador que quer gravar, quer fazer um vídeo, quer também fazer o seu podcast também, nós temos aqui esse espaço, como vocês já perceberam aqui, excelente espaço, tá, para vocês estar fazendo o podcast de vocês. E eu tenho a certeza absoluta que esse lugar está cheio de Deus, porque o que a gente fala aqui não é para gradear com ninguém, não é para trazer intriga, confusão, é para esclarecer alguns fatos que muitas pessoas talvez não entram na igreja, não veem participar de um evento desse, por conta de alguns fatos isolados que eles não têm uma plena ciência, como a questão de cobrar. Não é todos que cobram, não é todos que trocam agenda. Pelo amor de Deus, não vamos fazer aí um coletivo, vamos fazer com que uma pessoa que não cobra seja igual a que cobra. Então, não tem nada a ver. Tem uma frase do pastor Jonathan Carlos, né, que eu peguei essa frase. Eu não estipulo o valor, mas eu também não fecho a bolsa. Né? Então... Exatamente. E os pastores aí... Eu amo esse moleque. Gente, eu amo o que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Essa é a verdade. Então, gente, eu acho que tá na hora de acabar mesmo. Tá. Brincadeira da parte. É isso aí, galera. Reacendeu tudo. Deu pra perceber que o negócio esquentou aqui de uma certa forma. E isso aqui vai ser roteado pra muita gente. Você que tá em casa, você que vai assistir, compartilha, se inscreve no canal, pois precisamos de 1000 inscritos aqui no canal, no YouTube, pra gente estar começando a fazer nosso YouTube aqui ao vivo, nossa live ao vivo aqui, tá bom? Quanto? 1000 inscritos. É muito pouco. Então, se o Alan divulgar, Mel divulgar, Francisco divulgar, todos divulgando, nós vamos chegar lá. E olha, gente, isso aqui não é para fama, não é para status. Quem conhece a gente sabe, tá? Isso aqui é para que outras pessoas cheguem aonde tem que chegar, pela uma ajuda, pelo um auxílio. E o que tiver dentro das nossas condições, nós vamos estar apoiando. Então, tem uns cortezinhos aí, né? Não sei se foi muito, mas teve alguns cortes aí que a Lauren fez ali.
vai estar mostrando aí também, tem os cortes aí. Aí qual é o nome lá do seu Instagram? Lorenfotografia.rj, trabalho maravilhoso. Irmão, vai lá, confere. E vai ter uns cortes aqui do Roteando lá no Loren Fotografia. Lá, ela é braba. Nós temos também lá na nossa igreja, pois eu e Francisco, nós congregamos no mesmo ministério, que é a Assembleia de Deus Adera, né? Refúgio das Águias? Refúgio das Águias. Pastor José Roberto e pastora Glorinha Tomé, que é minha irmã, e pastor José Roberto, meu cunhado. Nós congregamos ali. E lá na igreja nós temos também boleira. Nós temos pessoas talentosas lá na igreja. Então, se você precisar de um bolo para aniversário, para festa, se você que passa pela Praça do Rio Comprido também quer comer um delicioso macarrão, é só você encontrar ali a barraquinha do nosso irmão Jefferson, do nosso diácono Jefferson, que a esposa dele cozinha demais, tá? Tem uma mão abençoada, você não pode deixar de passar lá, tá certo? E nós vamos deixar aqui para vocês aqui na direção do nosso irmão Francisco, o endereço daqui do estúdio para você conhecer, tá certo? Cara, assim, perdão, juro que acaba. Vendo você falar isso, eu acho que é muito importante você, telespectadores, que você vê que eles estão abrindo aqui um espaço para falar de pessoas, né, mano, que abençoam vida através do seu trabalho. Então, não perca tempo, manda mensagem lá no Instagram do Roteando a Fé, manda mensagem pro Francisco, pro Elias, que você pode ter aqui a tua empresa, né? Exatamente. Sendo falado. Fecha uma parceria, é isso. Beijo, Deus te ama. Fechar uma parceria com a gente aqui, nós vamos estar divulgando aqui, ó, Estúdio Fai. Estúdio Fai Brasil. Certo? Você é o nosso convidado especial. E nós estamos encerrando por aqui. Gente, tem uma notícia para dar para vocês, tá bom? Nós vamos estar gravando sempre às segunda-feira, porém, vai estar sendo encaminhada para o YouTube somente nas quarta-feiras, tá certo? E mais para frente nós vamos estar fazendo ao vivo aqui para vocês, com muita participação boa, muita gente boa. Eu, pastor Elias Elcio, quero deixar um abraço no coração de vocês, um abraço no coração dos nossos inscritos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Francisco. É isso aí, galera. Foi um prazer poder estar dialogando aqui com amigos, irmãos, né? Mas eu quero também deixar também o arroba do Alan. Fala o seu arroba aí, Alan. @Alan Diego Olegário. Se você quiser um pregador para festividade, congresso, Alan Diego, Mano Mel, seu arroba, Manuel. Manomel.santos e reacende. Vai lá, você vai acompanhar nossos trabalhos. Se quiser uma palestra para jovem, pode me chamar que a gente vai. Que eu não prego não, mas eu falo. Nós super indica. Pastor Elias, fala seu arroba aí, Pastor Elias. PR Elias Elcio, é só você acessar no Instagram, Facebook, no Twitter. É isso aí, porque a gente conversou tanto, né? O pessoal vai querer poder às vezes saber, querer entender melhor. Se você quer fazer talvez o Reacende na sua localidade, entre em contato lá com o Instagram lá do Reacende, pede mais informações, né? Que eu tenho certeza que vão dar uma atenção para vocês. É como o pastor Elias falou, né? Nós somos ali da igreja Videira. Videira eu fui lá em Cuiabá quando eu morei lá. Igreja Adera, né? Aqui na rua 24 de maio, 338, liderada pelo nosso pastor Zé Roberto, juntamente com a missionária pastora Glória Tomé, que está ali conosco, né? Você da região é nosso convidado, nós temos culto ali domingo, temos quinta-feira, quarta-feira de 15 em 15 dias, tem sido poderoso demais os nossos cultos. Vidas têm sido alcançadas, pessoas têm aceitado Jesus, pessoas têm retornado. Então, você que precisa ouvir Deus falar, cola aqui que eu tenho certeza que você vai ser alcançado pelo Senhor também. E desde já eu também agradeço também a presença dos meus amigos, o Elias, nossa equipe também que está aqui conosco, né? Isso. Que Deus possa abençoar cada um. Queria que colocasse aqui o Instagram do estúdio. Tem como? Aqui no telão? Hoje não tem, tá como, bom, né? Na próxima tem. Então na próxima tem. É isso, gente. Isso, aquela oração. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Vamos rotear e reacender tudo. 1000 inscritos, hein? Até na próxima segunda, no nome de Jesus. Amém. Roteando a fé.